Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio da série Os Impactos da Mineração na Vida de Mulheres Atingidas por Barragens. Esse podcast é parte da série de reportagens sobre o tema Justiça Reprodutiva e Ambiental e conta com o apoio das campanhas Nem Presa Nem Morta e Futuro do Cuidado. Eu sou Michele Campos, jornalista e turismóloga. Eu sou mineira de Belo Horizonte. Olá, meu nome é Jaqueline Mello, sou produtora cultural, editora da Redação Brasil da Agência Internacional de Notícias Presença, sou carioca e ativista pelos direitos humanos. Nesse episódio, a gente vai te contar sobre a nossa jornada pelo interior de Minas Gerais. Foram 4 dias de viagem de carro, em que a gente passou por lugares históricos e com paisagens alucinantes. Nossa ideia foi conhecer e conversar com mulheres atingidas pela mineração. Elas moram perto dos rios que foram contaminados pelo rompimento das barragens de rejeito em Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. A gente vive em uma sociedade machista e patriarcal, e as mulheres são as grandes prejudicadas, principalmente as mulheres negras e moradoras de comunidade. Quando falamos de mulheres atingidas, estamos falando de racismo e de diversos tipos de violência. Você sabe quem são essas mulheres vítimas da mineração? E que tipo de danos elas têm sofrido nos últimos anos? E como essa atividade, tão comum no Brasil e principalmente aqui em Minas Gerais, afetou todo o modo de vida dessas mulheres e de suas comunidades? Foi para tentar buscar respostas para essas perguntas e tentar descobrir também de que forma a justiça reprodutiva e ambiental poderia ampliar o olhar sobre a justiça social e os direitos humanos que eu e a Michele fomos até a casa de 4 mulheres atingidas. Todas elas nos contaram suas histórias de luta, de reinvenção e de sobrevivência. 127 quilômetros separam Brumadinho de Mariana. No intervalo de pouco mais de 3 anos, essas cidades mineiras vivenciaram 2 das maiores tragédias socioambientais da história do Brasil. Mesmo depois de tanto tempo, muitas famílias que tiveram a vida paralisada seguem sem respostas e sem uma reparação. No nosso primeiro dia de viagem, a gente foi dirigindo até Antônio Pereira, que faz parte de Ouro Preto, mas está bem mais perto da cidade de Mariana. Fomos com meu carro, que apesar de velhinho, ainda segura bem as pontas. Antônio Pereira está cercado por montanhas, grutas e cachoeiras. É um distrito histórico, conhecido pelas ruínas da igreja de Nossa Senhora da Conceição, que foi quase toda destruída por um incêndio em 1830. Antônio Pereira é conhecida também pela abundância em recursos minerais, como topázio, minério de ferro e ouro. A mineradora Vale está no local há mais de 20 anos. É o que contou para a gente a Ivone Pereira, garimpeira, nascida e criada no local. O cavalo tem nos feito, ela tem nos causado só desgosto, só tem destruído tudo, entendeu? Cavalo. Porque ela tá pegando tudo que é nosso por direito. Não tem um lugar aqui que você não vai que não tem placa da Vale. Já tirou nosso direito de vir, nossas cachoeiras, nossas nascentes, tá acabando com tudo, sabe? Então é triste. Pra mim é triste. Eu vou falar a verdade pra você, eu nem tenho vontade de viver mais não. Não tem. E é triste eu estar falando isso, porque aqui é o lugar que eu sou nascida e criada. Porque antes da Vale chegar, a gente tinha vida. Depois que ela chegou, ela tá nos matando cada dia um pouco. Aqui ela não tá matando com lama, igual ela fez em Brumadinho, não, por enquanto, que a barragem não rompeu. Mas ela tá matando nós de depressão. Tá todo mundo doente aqui. Tem idoso tomando medicamento, criança com problema gravíssimo, sabe? Essa coceira que a gente tá tendo no corpo, desse pó, desse rejeito. A Ivone tem 52 anos. Ela já trabalhou como babá e como cozinheira, mas o que ela gosta mesmo é do garimpo. A Ivone aprendeu a garimpar quando ela tinha 11 anos, com os seus pais.
Mas é importante dizer que o tipo de garimpo que a Ivone trabalha não tem nada a ver com o garimpo praticado no norte do país, que causa grande destruição ambiental e que tem sido, inclusive, incentivado pelo governo federal nos últimos anos. Não, o nosso garimpo ele não prejudica o meio ambiente, não. Entendeu? Porque nós não trabalhamos com máquina, com maquinário, nós não trabalhamos com mercúrio, que se fala com mercúrio, que coisa um impacto no meio ambiente, não. Nós não trabalhamos com mercúrio porque é indevido também de poluir o rio, acabar com a natureza, com os peixes, né? E com a nossa saúde também, preservar a nossa saúde, porque o mercúrio ele é um veneno de saúde, né? E o que causa mesmo danos é a mineradora, porque é maquinária, é tudo, é furando buraco, é destruindo, é poeira, acabando com as plantas, com tudo, entendeu? Não, agora o nosso garimpo não, o nosso garimpo é um garimpo tradicional. Vale ressaltar que a Ivone é vice-presidenta da Associação de Garimpeiros de Antônio Pereira. Ela conta que no dia 10 de maio de 2022, a Vale mandou prender os garimpeiros e tomou os seus instrumentos de trabalho em uma ação coordenada com a Polícia Federal. E que, por isso, eles estão proibidos de garimpar. Então, de repente, chegou aquele monte de Polícia Federal, cercou nós tudo, parecendo que nós era bandido, falou que nós estávamos fazendo é ilegal, e eu perguntei para eles, o que nós estamos fazendo é ilegal. E a Vale destruindo tudo aí, é legal o que ela está fazendo. Então, eu estou buscando força em Deus, nos meus familiares e nos meus amigos, que falam, a Vale não merece que você tire a sua vida, entendeu? A produção da Vale não para, se você tirar a sua vida, vai continuar do mesmo jeito, destruindo tudo, acabando com a vida de todos, entendeu? Ela não está nem aí, porque a Vale é desumana, ela não tem humanidade. A Ivone falou para a gente também sobre a importância do garimpo em sua vida e como essa atividade traz liberdade e autonomia. Porque o garimpo, para mim, ele é tipo um medicamento. Eu preciso dele. É tipo um comprimido que eu preciso de todo dia, entendeu? Porque se eu não tiver, eu morro. Ela disse que a garimpagem artesanal contribui para a economia local, ao contrário da atividade feita pelas grandes mineradoras. O rompimento da barragem de Fundão, porque ficou pessoa. E quem sustentou os comércios foi nós, garimpeiros. Foi nós, garimpeiros, que sustentamos os comércios da comunidade aqui. Trabalhando no garimpo, vendendo ouro e indo comprar as coisas. Porque as mineradoras nenhuma nem ligou, não deu importância nenhuma. Não ajudou em nada. Mas a minha paixão é o garimpo. Eu fui criada no garimpo, é a minha profissão garimpeira. Sabe? E é várias mulheres. Porque é a gente mesmo, nós somos nossos patrões. Nós não temos ordem, nós não recebemos. E você quer ver a felicidade de você ser uma pessoa livre. Você não receber ordem, não ser mandada. Não, isso é bom demais. No nosso segundo dia de viagem, a gente pensou que já estava bem mais preparada para as estradas mineiras, que são cheias de curvas, de belas paisagens e de trechos perigosos. Porém, não foi bem assim. O pneu do meu carro furou após 30 minutos de viagem, mas por muita sorte foi quase em frente a uma borracharia. Tudo resolvido, seguimos em direção a Sete Lagoas, onde a gente iria buscar a Fernanda e a sua filha. De lá, a gente partiu para conhecer o famoso Shopping da Minhoca, que é um local de comércio de pescadores, que fica em Caetanópolis, bem pertinho de Sete Lagoas. A Fernanda Soares tem 42 anos e é mãe de 4 filhos. Ela é cozinheira e ex-vendedora do Shopping da Minhoca. Lá, ela trabalhava na barraca da Marilei, que vende todos os tipos de artigos para pesca, incluindo iscas vivas, como minhocas, lambari, minhoco-suco, tem anzol, tem roupa de criança, tem escova de dente, tem sabonete e até mesmo cafezinho grátis e pastel frito na hora. Com o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, ficou proibida a pesca no rio Paraopeba, que fica a mais de 1 quilômetro do local.
Com o sumiço dos pescadores, o Shopping da Minhoca passou por maus bocados e Fernanda acabou sendo demitida. Muitas pessoas perderam tudo que tinha. Tudo que tinha. Quando eu digo tudo que tinha, eu não digo só questão financeiramente ou questão igual a nossa parte que foi perder a nossa dignidade. Eu não digo só isso. Eu digo as pessoas, muita gente, principalmente as que estão mais às margens do rio, perderam até mesmo a vontade de viver. Porque a gente sabe que água é vida. Água é vida. Entendeu? E para quem vivia com água em abundância, hoje em dia está dependendo de... As pessoas que estão mais próximas daquelas áreas estão dependendo de caminhão, de abastecimento. Água regrada. Entendeu? E eles tinham ali no quintal de suas casas muita quantidade. Tinha seus plantios, tinha suas coisas. Hoje em dia não tem mais nada. A lama tóxica que atingiu o rio Paraopeba não chegou até o Shopping da Minhoca. Mas ainda assim, os prejuízos no local foram imensos. A Fernanda, que faz parte da comissão dos atingidos do Shopping da Minhoca, participou do processo para que eles fossem reconhecidos como atingidos e tivessem garantido os seus direitos à reparação integral. É complicado, então a gente é muito criticado, tipo assim, tem menos direito, porque a lama não chegou e tal e tudo. Realmente, a lama não chegou. Mas o impacto que isso fez não foi a lama que trouxe. Não foi literalmente a lama. A lama não está do lado de fora das nossas casas, mas ela está dentro do coração da gente. As pessoas atingidas têm direito a escolher a ATI, que são as Assessorias Técnicas Independentes. A Comissão de Atingidos do Shopping da Minhoca escolheu como ATI o NACAB, que significa o Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens. A Fernanda comentou sobre a importância do trabalho da ATI para os atingidos e atingidas. Essas coisas a gente não entendia. Então, o que a ATI do NACAB fazia pra gente? Eles vinham e falavam pra gente no bom e claro português. Olha, estão se falando isso, isso e isso e isso. E aí, vocês do Shopping da Minhoca, o que vocês acham? Vocês estão de acordo? Lembrando que ele sempre deixava por conta da gente decidir o que era melhor pra gente. Desde o rompimento da barragem e da contaminação do rio, Fernanda não tinha conseguido nenhum benefício de reparação por parte das empresas. Foi somente a partir de abril desse ano que ela começou a receber o Programa de Transferência de Renda, o PTR. Mas nem todos os atingidos da comunidade receberam benefício. Porque eu não acredito que a empresa, no caso, a Vale, vá trabalhar a nosso favor. Ela não vai, ela está trabalhando em favor dela. Nós temos pelo menos a esperança de sonhar que um dia vai ter uma recuperação. Se não total, porque é quase impossível, se não total, mas pelo menos um pouco. Mas se a gente largar de mão também, aí é que nós não teremos nada. Porque sonhar é gratuito, né, gente? No sábado de manhã, levantamos cedo e fomos alugar um carro, para a gente ter uma viagem mais segura e mais tranquila, sem pneu furado. Partimos então para conhecer nossa terceira entrevistada, a Leandra, que é moradora do quilombo Retiro dos Moreiras, no município de Fortuna de Minas, que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A estrada era muito linda e tinha mata preservada por quase todo o caminho. O quilombo, como era de se esperar, ficava bem escondido. E com algumas pistas da nossa entrevistada, conseguimos chegar ao local. Depois dessa guarita do lado esquerdo, 2 quebra-molas, não tem erro, você vai passar direto por ela. Pode parar nessa guarita porque é um bar do lado da guarita.
e perguntar assim, como eu acho Retiro dos Moreira? Lá não tem erro. A Leandra tem 25 anos. Ela é pescadora e mãe de primeira viagem do pequeno Alexander, de 1 ano e meio de idade. Ela é nascida e criada no local, que somente há 2 anos atrás foi reconhecido como comunidade remanescente de Quilombo. Ela não sabe ao certo quantos anos tem o Quilombo, mas o seu bisavô já morava no local, então com certeza são mais de 100 anos. Os mais velhos contam que todo o terreno era de um rico fazendeiro. Ele tinha um irmão que era padre, e com a abolição da escravatura, em 1888, ele decidiu dividir e doar as terras para os seus escravos. Importante dizer que a casa da família da Leandra fica a menos de 1 quilômetro do rio Paraupeba. E antes do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, o Quilombo ele recebia muitos visitantes, principalmente pescadores. Mas com a contaminação do rio, a vida da Leandra virou de cabeça para baixo. Ela perdeu não só o lazer e a alimentação que o rio oferecia, mas também suas fontes de renda. Desde então, ela passou a depender do auxílio da Vale. Antes do rompimento, a gente tinha o rio para a gente poder ir pescar finais de semana, lazer, encontros aqui na comunidade. As pessoas vinham com mais frequência, tinha movimento dentro da comunidade. Aqui a gente tinha uma horta grande, com abundância, maior quantidade de galinha, pintinho, porco. Com as coisas que a gente tinha aqui na comunidade, girava em torno daquilo, a gente tinha uma renda bem maior. Depois do rompimento da barragem, acabou. Quase não vem ninguém aqui. As pessoas que vêm passam direto, vai só na casa dos familiares deles. Não tem mais, a gente não tem onde ir no final de semana, basicamente. Não tem onde pescar. Porque a gente pescava no rio, pegava abundância, a gente até vendia, às vezes, os peixes do rio. Hoje não tem isso mais para a gente poder vender. E aí, hoje o dia a dia é mais monótono. Antes, toda hora tinha alguém diferente, passava um ou outro. A gente fazia festa na beira do rio, acampava, churrasco final de semana, ia com as crianças. O meu filho, eu tenho um filho de 1 ano e meio e ele não conhece o rio. Porque eu não pude levar meu filho no rio até hoje. Porque se ele tivesse nascido, o rio tivesse bom, ele teria ido lá para pescar, poder nadar, para tudo. A gente não pode nem chegar perto do rio hoje direito. A Leandra faz parte da comissão Arquilombere, que foi formada após o reconhecimento do Quilombo. Ela falou pra gente sobre as dificuldades que enfrenta na luta pelos direitos da mulher atingida e da comunidade como um todo. Ser uma mulher atingida num lugar desse é complicado, porque quem tem voz é os homens. Como em todo lugar, a maioria das vozes são dos homens. Nós, mulheres, somos as últimas a serem ouvidas, né? Se a gente não se unir, a gente não consegue nada. Aqui, hoje em dia, para a gente conseguir ter voz, nós criamos a associação do Quilombo, Arquilombere, que é nessa associação que a gente tem voz. A gente briga com quem a gente tiver de brigar no sentido de correr atrás dos nossos direitos, lutar, procurar saber, estar sempre dentro para poder conseguir algo para o Quilombo e para nós mulheres, que somos as mais atingidas. A gente está na luta aí, poder ver se consegue alguma coisa. Se traz algo para a comunidade, para as mulheres. Traz uma oficina, um espaço para as mulheres poderem se encontrar, para poder, nem que seja para jogar a conversa fora, mas que traga algo para poder tentar cobrir o vazio que ficou. Porque resolver não vai, porque não vai voltar o que era antes. Mas pelo menos tentar mudar de alguma forma ali, dar um lazer, até mesmo para as crianças. As crianças poderem ter um lugar, poder sair final de semana, porque a gente tinha o rio, não tem mais. A Leandra contou pra gente como ela gostaria que fosse feita a justiça para a sua comunidade e quais são os seus sonhos para o futuro do Retiro dos Moreira. Queria um lugarzinho para o médico poder atender aqui pra gente. Meu outro sonho é a gente terminar a igreja, nossa igrejinha, terminar para a gente poder ter nossa missa. A gente reformar o nosso cemitério antigo,
ter um espaço de lazer para as crianças. Justiça, para ela ser feita, teria que voltar o que já está desfeito. Isso não vai acontecer, a gente sabe. Mas o mínimo que eles poderiam fazer é ter um pouco mais de consideração. Para fazer a justiça, eles têm que conhecer onde é que eles errou. E muitas das vezes a Vale nem sabe, eles falam uma coisa para uma e falam outra para outra. Para eles poderem fazer justiça aqui na minha comunidade, eu teria que vir aqui e ver o que a gente está passando. Isso seria justiça. Seria a Vale conhecer cada dano que ela causou em cada pessoa. E não pegar alguém que nunca foi na comunidade e querer que a pessoa fale por nós. A pessoa nunca veio cá, como é que ela vai saber o que a gente está precisando? A nossa jornada de carro terminou com uma visita à Dona Maria de Lourdes Honorato, de 61 anos. Ela é cabeleireira e cozinheira de mão cheia. Ela é mãe, empresária e ministra da Eucaristia na paróquia de Taquaras, que fica em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dona Lourdes é proprietária de um restaurante que fica na avenida principal de Taquaras. Além de refeições caseiras, ela vende também alguns quitutes que prepara, como pães, compotas, queijos. E foi assim que a gente foi recebida, com café e uma rosca fresquinha. A casa de Dona Lourdes fica nos fundos do restaurante e tem muitas árvores frutíferas, uma horta e um galinheiro. Ela contou pra gente que as frutas e verduras que ela planta não têm crescido direito desde o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. Apesar da lama não ter atingido a casa de Dona Lourdes, que fica no alto da comunidade, ela disse que todas as frutas de Taquara estão assim. Elas apodrecem antes mesmo de amadurecer. Eu venho relatar esse paraíso que era a nossa roça, né? Antes do rompimento da Vale. Era onde nós pescava, né? Eu não era muito de pescar, não. Mas as colegas, meus vizinhos, eles viviam da pesca, né? Então, assim, veio o rompimento da Vale. Hoje você não tem uma pescaria mais. Hoje você não tem uma fruta mais, né? Segundo o que eu já relatei atrás. Hoje os peixes, você não pode alimentar os peixes, porque os peixes estão contaminados. Eu acho que a nossa Taquara nunca vai ser a mesma, feliz do jeito que nós era. Fruta, né, que era que a gente colhia, eu vendia no comércio, né, as frutas, banana. Hoje não, estão morrendo tudo. Após o rompimento da barragem, Dona Lourdes viu os turistas e pescadores sumirem de sua comunidade. E isso fez a renda dela diminuir bastante. Mas não é só Dona Lourdes que sofre com as consequências da contaminação do solo, da água e do ar de Taquaras, mas também toda a população local, principalmente as mulheres. As meninas distraíam as pessoas, os homens, as mulheres, distraíam o dia inteiro na beira do rio pescando. A felicidade delas se via espantada no rosto, quando chegava com aquele peixe, ou um pequenininho, ou um peixe maior. E antigamente nós tínhamos um paraíso, era um paraíso. Como Taquara é um lugar muito acolhedor, né, de pessoas, só que hoje acabou tudo, onde eu fazia as minhas quitandas e vendia para essas pessoas que vinham, né, final de semana, para as pessoas que vinham, por exemplo, acampar em Taquaras e acampar no seu sítio mesmo, que ali eles passavam os finais de semana, ou feriado. Nós tínhamos um comércio na Taquara. Hoje, se não tem mais, é tudo parado. Hoje, o relato que eu vejo e o que a gente vê são mulheres dentro de casa, porque as mulheres de Taquara eram as pescadoras, elas pescavam também. Então, assim, hoje as mulheres vivem em casa depressiva, já não vêm mais no salão, né, fazer mais o seu cabelo com movinha.
Às vezes também por recurso, né, que hoje já não tem mais, que às vezes o recurso era os peixes, né, são depressivas, hoje vive depressiva, às vezes à base de remédios, né, tomando em casa. Então, assim, hoje eu vejo as mulheres de Taquara doentes, porque aqui também hoje nós não temos um lazer, né, assim, não tem nada, Taquara não tem nada, então as mulheres hoje elas ficam retidas em casa. Dona Lourdes fez uma reflexão sobre o alcance da areia contaminada, que vai muito além de onde a lama chegou. Ela falou pra gente sobre o aumento dos casos de problemas de saúde físicos e mentais. A insegurança hídrica e alimentar também surgiram após a contaminação do território. Esse respirar que não é só aqui em Itaquara, não. Elas vão para a cidade também, porque a areia, nossa, ela está contaminada. E ela é relatada lá na nossa cidade, lá, Minas Gerais, ou qualquer estado que seja que essa química vai, ela está contaminando os trabalhadores que ali estão também. O que a justiça poderia fazer nesse caso? A justiça sabe que tudo isso que está acontecendo. Não é, eu estou relatando aqui hoje, mas a justiça também já veio aqui. A justiça já esteve aqui na nossa Taquara, vendo lá o que pode acontecer com o ser humano. Vala, ela não pisa em Minas Gerais, a família dela com certeza está muito longe daqui de Minas Gerais. Somos nós os afetados. E veio aí essa porcaria dessa coisa que eu nem sabia que esse trem poderia fazer tanto mal para a nossa Minas Gerais. E hoje nós estamos aí, a Minas Gerais inteira, são várias comunidades aqui perto de mim que está atingida, não é só eu. Tem uma músicazinha, a gente fala, ô Minas Gerais, ô Minas Gerais. E agora nós podemos falar isso, né? Estamos aí nas mãos, primeiramente, de uma justiça divina que é Deus, e pedindo também a justiça da terra que faz para nós alguma coisa. Misericórdia, não tem outra palavra, é guerra mesmo. É tipo que nós estivéssemos numa guerra do Iraque, você entendeu? Só o inimigo tem arma, só o inimigo tem munição, e você está ali só com o seu corpo limpo, nada para se defender. É isso que é enfrentar hoje a Vale Samarco, BHP e a Fundação Renova, porque a Fundação Renova foi criada para reparar os danos. Mas, na realidade, hoje ela funciona como assessoria técnica das mineradoras. Essa voz que vocês ouviram é da Simone Silva, de 44 anos. Como não conseguimos visitar a Simone, fizemos um bate-papo de vídeo para poder ouvir a história dela, que é moradora do município de Barra Longa, que fica a 60 quilômetros de Mariana. Em 2015, com o rompimento da barragem do Fundão, muitos lugares em Barra Longa ficaram totalmente destruídos pela lama, e a família dela perdeu tudo. A Simone também perdeu a avó e o tio, que morreram de depressão e de tristeza. Ela foi taxada de louca por falar que sua filha estava contaminada por metais potencialmente tóxicos. A Simone luta desde então pela reparação da saúde da sua filha Sofia, que tem hoje 7 anos, mas que na época, em 2015, quando a lama chegou, era apenas um bebê. Por causa do contato com os resíduos, a Sofia tem uma inflamação grave no cérebro e no intestino, que pode levar até a um câncer no futuro. Então, hoje ela não tem um exame, ela tem vários exames, né, que comprova a contaminação, a intoxicação por metais pesados, níquel, chumbo, cádmio, tudo que você imaginar, ela tem no organismo dela. Assim, é 24 horas respirando rejeito, né? Tá chovendo, aquela lama derrete, que você sabe que ela fica maleável. Então, a minha luta hoje, a minha bandeira, a minha causa é a saúde da minha filha e do nosso povo, né? Você não milita só por você. Existem outras Sofias ao longo da bacia do Rio Doce.
A Simone hoje é professora de artes na mesma escola que trabalhou como auxiliar de serviços gerais por 9 anos. Depois do desastre crime, ela se tornou militante do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. A Simone falou pra gente sobre as lutas que enfrenta por ser mulher, negra e ativista. E hoje, assim, para me calar hoje nesse processo que eu tô, no que eu aprendi, eu falo mesmo, só se eu deitar na sepultura, que enquanto vida eu tiver, eu vou continuar nessa luta e nessa resistência aí, que é dar voz, né, a meu povo sofrido, aos atingidos por barragem, principalmente as mulheres negras, que se eu posso falar no espaço de fala hoje, se eu posso estar numa sala de aula hoje enquanto professora negra, é porque outras vieram antes de mim, outros fizeram essas lutas. Quantas gotas de sangue, né, foram derramadas, quantas carnes foram retalhadas em praça pública para que eu pudesse falar hoje. Então, assim, isso não veio de mão beijada, foi um time que entregou, não, outras fizeram esse processo antes de mim. A justiça é uma máquina de fazer dinheiro para os assassinos, para os criminosos, mas as vítimas não. A justiça só existe para retirar direito, para punir as vítimas, porque nesse processo das mineradoras, a vítima passa a ocupar o papel do bandido, porque a vítima passa a ser tratada como bandido, e as mineradoras como as vítimas, né? Então, os papéis são invertidos nesse processo de ser atingido por mineradoras. Uma das grandes referências em estudos sobre mineração e seus impactos é a professora Dulce Maria Pereira, da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Ela é coordenadora do Laboratório de Educação Ambiental e Pesquisa da UFOP, o LAUEPAS. Então, olha, eu sou arquiteta, sou o que eu chamo de uma afroecofeminista. Eu acho que eu desde que nasci sou feminista e desde que me entendo por gente sou uma ecologista e desde que me entendo por gente certamente sou uma pessoa antirracista, não é? A professora Dulce contou pra gente alguns dos mecanismos utilizados pelos mega empreendimentos da mineração. Então é um pouco isso, né? Quer dizer, a ocupação, sabe? E o incrível, e aí eu tenho escrito um pouco sobre isso, é que os métodos são os mesmos métodos usados muito antes de Cristo, né? Os métodos são esses. Você chega, desqualifica a população, acaba com o território, então o processo de ecocídio. Depois do ecocídio vem geralmente um processo de epistemicídio, que é matar o conhecimento das pessoas, desqualificar o conhecimento das pessoas. Quem não aceita é submetido geralmente a genocídio, seja por contaminação, seja em alguns casos eliminação mesmo, né? Em vários lugares a gente tem aí situações em que as pessoas são eliminadas, não é? Olha aí, Chico Mendes é um exemplo disso e tantos outros, por brigarem pelo território. E além disso, um processo dramático de feminicídio, porque também como se cria um cenário de violência, não é? Um cenário de ruptura das redes, das famílias e tudo mais, é isso que ocorre normalmente. A mineração não tem limites do ponto de vista das suas estratégias. Por exemplo, não é por acaso que raramente se contratam pessoas da mesma cidade onde se está fazendo a mineração, porque as pessoas não têm o conhecimento dos processos da realidade, menos ainda do que se projeta para o futuro. Então, e outra coisa, há o exercício de uma mano militare mesmo assim, de um poder técnico e tecnicista que desqualifica os poderes locais. Então, as pessoas, e promessas, não é? E sedução, hoje a gente falaria nas fake news da mineração, não é? Mas jogo de promessas, e as pessoas ficam todas muito inebriadas com a possibilidade de
de um desenvolvimento que nunca vem. A professora estuda a presença dos metais potencialmente tóxicos presentes nos rios contaminados pelos rejeitos de barragens e como esses metais afetam todos os organismos vivos, especialmente os seres humanos. Quando estão em excesso no organismo, eles podem causar doenças muito graves e nas mulheres podem causar aborto, infertilidade e casos de natimortos. Tem alguns metais, por exemplo, o manganês. O manganês é super importante para as pessoas e super importante na gravidez, por exemplo, não é? Mas o manganês, a partir de uma certa quantidade, ele não é. Ele afeta o sistema nervoso e ele também acaba por induzir abortos. Quando ele ultrapassa a quantidade passível de adaptação pelo corpo humano, aí ele é nocivo e ele causa aborto não só em pessoas, como também em animais. E a gente encontrou índices muito elevados de manganês aqui na região, nas pesquisas que a gente fez. Esses metais estão aí e, ao mesmo tempo, as pessoas estão na rota de contaminação, portanto, podendo ser contaminadas, né, estão expostas, e que já tem muitos casos de aborto e nesses lugares a gente encontrou, como caso de Barra Longa, não é? Uma quantidade elevada de manganês. A professora falou ainda sobre o poder político e econômico das mineradoras em Minas Gerais e também sobre a influência das suas propagandas sobre a população dos territórios. Que hoje as corporações têm mais força às vezes que o Estado, porque o capital da maioria delas é muito maior do que de um Estado federativo, né, de um Estado da União. E, às vezes, chega quase que a metade do PIB. Então, eles têm poder de capital e, além disso, um discurso, né? Porque, se a gente for pensar bem, se há crise e há uma venda grande de commodities, geralmente a economia nacional se organiza pela exportação. Então, essa exportação é muito utilizada também, essa capacidade de gerar recurso interno, é muito utilizada para essa prática se justificar. Não é? Justifica-se a prática porque ela traz recursos, né? Ela traz dinheiro para o país. Além das falas da professora Dulce Maria, foi muito importante para a gente conversar com as mulheres das assessorias técnicas independentes, que fazem um trabalho duro e essencial na busca por justiça para as atingidas e atingidos. A gente agradece muito a toda a equipe da Cáritas e também do NACAB. O trabalho de vocês é incrível. E não é só a gente que está dizendo, foram todas as mulheres atingidas que conversamos. Eu sou a Jaqueline Mello. Eu sou Michele Campos. Muito obrigada por você estar com a gente nessa jornada investigativa. Esse podcast é parte da série de reportagens sobre o tema Justiça Reprodutiva e Ambiental e conta com o apoio das campanhas Nem Presa Nem Morta e Futuro do Cuidado. A gente agradece também a todas as mulheres atingidas pelo carinho, pela coragem e pela incrível vontade de reinventar a vida. Para saber mais sobre a reportagem, acesse presença.com.